Salve audiência! Você já deve ter ouvido falar nos veículos e nos descontos especiais para PCD, especialmente se você tem ou conhece alguém que tenha alguma patologia que demande alguma atenção especial. Mas vocês sabem quem tem direito a esse desconto? Ou sabe que um veículo PCD não precisa ser necessariamente automático? Nos últimos anos houve um aumento bem significativo no mercado de veículos para esse público, tanto que hoje quase 100% das concessionárias têm um atendimento especial para compras dessa natureza. Vamos ver agora como, onde e por que existe uma legislação específica para PCDs. Vamos lá? Mas antes de mais nada, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Por definição da Convenção das Nações Unidas, a sigla PCD significa Pessoa com Deficiência e tem na legislação para a compra de um veículo apenas um braço de toda uma política de inclusão que tem por objetivo principal a autonomia do indivíduo acometido por algum tipo de patologia que lhe gere alguma redução motora ou intelectual. São várias as patologias atendidas para a compra de um veículo PCD, dentre elas AVC, artrose, Parkinson, autismo, nanismo, má formação ou encurtamento dos membros, dentre muitas outras. Uma observação: surdez, por incrível que pareça, não entra nessa lista. Pode acontecer também de determinada patologia não necessariamente demandar qualquer tipo de adaptação no carro, como é o caso de alguns tipos de câncer. O perfil do requerente é definido pela patologia detectada. O requerente pode inclusive ser classificado como não condutor, em caso de patologias mais severas, por exemplo, ou em caso de menores. Nesses casos são relacionados até 3 condutores para esse veículo, entendendo-se que o carro servirá para uso exclusivo do proprietário. A análise da patologia se estende às sequelas provocadas. Pode acontecer de determinada patologia não estar relacionada na legislação, mas se alguma de suas sequelas estiver, o solicitante passa a ser contemplado. A redução dos valores finais dos veículos é resultado da isenção de alguns impostos federais e estaduais e, às vezes, até de descontos diretos da própria montadora. Os modelos sujeitos à política de compra PCD são obrigatoriamente veículos novos, fabricados no Mercosul, e existe o patamar de isenção total de impostos de IPI, ICMS, IPVA e IOF para modelos até R$ 70 mil. Lembrando que o IPI ainda possui, em alguns modelos, a isenção que varia de 10% a 20% a depender do combustível, se flex ou diesel. Acima dos 70 mil, deixa de existir a isenção do imposto de ICMS. As unidades PCD são quase que exclusivamente automáticas. Isso acontece porque as patologias mais comuns são ortopédicas com sequelas motoras, mas essas sequelas podem ser mais severas e um câmbio automático simplesmente não atende completamente à proposta da autonomia do indivíduo. Nesse caso, adaptações mais extensas são necessárias. Para isso, existem empresas especializadas nesse serviço, indicadas pelas concessionárias ou pelo próprio Detran. Há alguns acessórios disponíveis no mercado que ampliam a capacidade de adaptação nos veículos. Existe o CMU, que é uma barra instalada abaixo do volante com acesso pelo lado esquerdo, que traz para as mãos o controle de aceleração e frenagem do veículo. Custa em média R$ 2.500. Existe o Pomo, que é uma espécie de maçaneta presa ao volante que facilita o uso do mesmo. Custa entre R$ 300 e R$ 550. O Ergon CE é um dispositivo eletrônico que concentra os comandos de luzes e buzina e também auxilia no uso do volante. Custa R$ 4.500. Esses valores já contemplam a instalação. Depois de um modificado, o veículo passa por uma vistoria específica no Detran para averiguação da qualidade do serviço e, mesmo não sendo peças originais, o carro continua com a garantia total de fábrica. Pode acontecer também de a junta médica não determinar qualquer adaptação ou característica específica para o veículo. Nesse caso, o carro não precisa ser nem automático. A compra de veículos PCD é sempre no regime de venda direta. É como se o cliente lidasse diretamente com a fábrica, mas por um intermédio obrigatório de uma concessionária. As lojas, inclusive, costumam ter consultores especialmente treinados para atender ao público PCD. Algumas marcas disponibilizam unidades específicas para esta modalidade, que normalmente são versões mais básicas dos modelos oferecidos para mantê-los no patamar abaixo de R$ 70 mil. Mas está crescendo cada vez mais a tendência de se aplicar descontos pelas fábricas em versões que não são necessariamente configuradas para PCD.
a fim de colocar essas unidades abaixo do patamar exigido e, na sequência, aplicar os descontos de impostos pertinentes. As vantagens dessa manobra são grandes em termos de logística, já que as montadoras não precisam mais fabricar unidades específicas para PCDs e as concessionárias podem usar o seu estoque para disponibilizar unidades através de uma manobra contábil de remissão de notas fiscais. Desse modo, deixa de ser raro o consumidor achar um carro PCD para pronta entrega. São basicamente 3 etapas para a conclusão da compra de um carro PCD. A primeira é a análise de uma junta médica do Detran para a emissão de um laudo com o código CID, Código Internacional de Doenças, onde se atesta a existência efetiva de uma patologia prevista na legislação para carros PCD e onde já se especifica quais as características o carro deve ter. A segunda etapa é mudar a CNH junto ao banco especial. Esse processo acontece no Detran de cada estado. Se o requerente for listado como condutor, há inclusive uma prova prática para atestar sua capacidade e é preciso preencher um formulário que irá para a Receita Federal. A terceira etapa é a solicitação da isenção dos impostos. Na Junta Comercial do Estado se solicita a isenção do ICMS para veículos abaixo de R$ 70 mil. Esse processo demora em média 5 dias úteis a depender do Estado da União. Na Receita Federal se solicita a isenção do IPI e do IOF. É um processo feito pelo site, com uma observação: a isenção do IOF só pode ser solicitado por requerentes condutores. O processo todo, desde a primeira entrada na loja até o recebimento do carro, dura de 20 a 60 dias, a depender da disponibilidade do modelo, perfil do cliente e varia de estado para estado. As concessionárias, pelo menos as mais preparadas para atender a esse público em especial, oferecem serviço de despachante que agiliza muito o processo e não cobram nada mais por isso. É um serviço totalmente de cortesia. Bom, resumindo, é uma legislação que objetiva facilitar a vida do portador de alguma deficiência. Funciona relativamente bem, tem algumas brechas e já está meio caduca em termos de valores e conceitos, mas, independente de qualquer coisa, é uma base para melhorias e uma ferramenta muito importante para a manutenção da autonomia dos indivíduos. Eu sou Wagner Farias, esse é o canal Sobre 4 Rodas. Até a próxima!